bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu resolvi selecionar algumas perguntas e dúvidas que surgem que eu achei bem interessantes para a gente discutir aqui no canal. É como se fosse numa escola mesmo, que a dúvida de um pode ser a dúvida de várias outras pessoas e alguma coisa que a gente nem estava pensando, nem imaginava, pode surgir como uma informação extra. Eu selecionei alguns temas bem variados, desde corte do tecido, fio, até alguns tipos de acabamento, por exemplo. Eu sou Lara Rogério, designer de moda e professora de modelagem e costura. Então, vamos para a primeira pergunta. Na verdade, ela não é nenhuma pergunta. A Fátima me contou que outro dia foi fazer uma peça no veludo e viu que o tecido era pouco. Ela posicionou um molde para cima e o outro para baixo, resultando na alteração da cor do tecido. O veludo, como alguns outros tecidos, tem pé. O que é o pé? É quando você tem que cortar todas as partes do molde em um só sentido. Porque o veludo, se você passa a mão para um lado, ele alisa, e se você passa a mão para o outro, os pelinhos ficam em pé. Então, o que acontece? Nessa diferença de textura, ele acaba mudando de cor. E é importante, às vezes, até cortar. Eu gosto de cortar o veludo com a parte que ele alisa, que ele fica lisinho para baixo. Eu prefiro, mas nada impede você fazer ao contrário também. Outros tecidos podem ter pé, como por exemplo tem um tafetá que ele é furta-cor, que ele brilha, que às vezes ele é meio, por exemplo, um rosa com laranja. Então se você corta o molde nos sentidos diferentes, um para cima e um para baixo, um lado pode ficar mais alaranjado, o outro mais rosa. Ou então um tecido que tenha uma estampa que tenha um sentido, né? Que se você virar, a estampa fica de cabeça para baixo. Já viu uma estampa que era um tanto de passarinho voando? Então, se você, só para um sentido, fizesse ao contrário, os passarinhos iam ficar de cabeça para baixo. Então, assim, você tem que analisar, pode ser estampa, pode ser o tecido, pode ser a cor, a textura. Isso tudo chama-se, o sentido do tecido chama-se pé. A Auricélia perguntou: uma dúvida que eu sempre tenho é a posição correta do bolso traseiro da calça. Qual a medida partindo do cos lateral e limite do gancho? Então, o bolso traseiro, eu gosto de colocá-lo de 7 a 8 centímetros abaixo do cos. É claro que isso também depende se você vai descer muito o cos, ou se ele está na cintura, às vezes você quer descer mais um bolso para não ficar tão alto, mas eu gosto do cos de 7 a 8 centímetros. E você tem que centralizar esse bolso. Então, se ele tá, por exemplo, tá o molde, se ele tá 7 centímetros abaixo, você marca anatomicamente da cintura para baixo, da cintura do molde para baixo. 7, 7, 7, 7, para o bolso ficar na anatomia da cintura. E o bolso feminino tem geralmente 12 centímetros, 12, 13, e o masculino tem geralmente, pode chegar até 15 centímetros. Então você vai centralizar o meio do bolso com o meio do molde da perna, né, das costas. Então aí vai chegar, se ele tiver 12, por exemplo, 6 para um lado, 6 para o outro, tá? E aí ele mesmo vai se dividir entre a lateral e o gancho. O importante é ele estar centralizado na calça, na parte das costas. Uma outra pergunta também do YouTube foi do vídeo que eu fiz sobre um drapeado, sobre molde do drapeado na frente. A Maria me perguntou: Lara, a parte das costas, para vocês entenderem, eu coloquei de uma blusa que tem drapeado na frente, também tem que ser cortada no viés. Posso fazer esse mesmo modelo no fio reto? Então, Maria, quando eu corto no viés, porque é um drapeado, o viés é o sentido mais fluido, mais elástico do tecido. Então, algumas peças têm que ser cortadas no viés, exatamente pelo drapeado. Ele precisa ter aquela fluidez, ele precisa ter um caimento leve, bonito. Aí
Aí eu corto o meio da frente, se o drapeado for na frente, que era o caso do vídeo, no viés. Quando você tem um decote, independentemente do drapeado, que é maior na frente, é importante que o decote das costas seja pequeno, para que você segure o ombro, tá? Porque senão o ombro fica caindo. Se você colocar um decote profundo na frente e um decote profundo nas costas, o ombro fica caindo. Você pode cortar as costas normalmente no fio reto, se a frente estiver no viés. Não tem problema, ok? Ela me perguntou também se pode fazer o mesmo modelo no fio reto. Pode, mas como eu disse, não fica tão bonito o caimento do drapeado quanto se fosse cortado no viés. Ah, mas eu quero fazer um decote na frente e nas costas. E aí algumas pessoas recorrem a algumas técnicas para evitar que você fique insegura com o vestido. Por exemplo, colocar uma cordinha atrás e dar um nó, colocar um tule nude. Tem algumas técnicas para você fazer esse acabamento. A Hilda também me perguntou no YouTube, no molde de blusa básica. Muita gente me manda dúvidas sobre esse molde. Se é necessário modelar usando a pence de ombro-costas. Quem viu esse vídeo, viu que eu uso a pence de ombro-costas. Por quê? Eu vou mostrar aqui agora. A gente tem essa curvinha aqui nas costas. É uma anatomia que a gente tem. Então, a pence serve para dar forma, para adaptar o tecido a essa curva que a gente tem. Ah, mas eu vou fazer uma alça fina. Não precisa de pence, você pode tirar. Eu tenho um vídeo que mostra como tirar, que é o vídeo de regata. Vou deixar também na descrição. É uma alça mais fina, uma blusa bem soltona, não tem problema. Mas se eu vou fazer uma blusa normal, justa, com os ombros, com o ombro do tamanho certo, se você puder colocar, se não for alterar o seu modelo, eu gosto de colocar assim. Vou deixar os vídeos todos na descrição, ok? Eu selecionei uma dúvida da Areli, que é minha aluna do curso online Acabamentos Primorosos e Técnicas de Costura. Quem quiser conhecer mais sobre o curso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. A Areli me pergunta, nesse curso tem uma aula que eu falo só sobre tecidos de fibras naturais, fibras artificiais e sintéticas, mostro várias texturas diferentes, e ela me perguntou se precisa também lavar o tecido sintético antes do corte. Areli, não precisa lavar o tecido sintético, a não ser, como eu digo, se você for unir, por exemplo, duas cores ou dois tecidos diferentes, é bom fazer um teste de lavagem para ver se uma cor não vai manchar a outra. Mas tirando isso, só se você quiser ver a reação do tecido, a lavagem, qualquer coisa assim, se ele vai esfriar e tal, mas não porque ele vai encolher. Geralmente os tecidos que encolhem são os tecidos de fibras naturais, tá? Outra aluna minha me perguntou do curso Acabamentos Primorosos e Técnicas de Costura. Tem uma aula sobre margens de costura, vários tipos de margens, inclusive para tecidos finos. Então, por causa disso, ela perguntou: oi Lara, em tecidos finos não se usa o overlock na margem de costura? Depende. Você pode usar se você estiver fazendo uma roupa casual que tenha um tecido mais fino, um toque de seda. Eu tenho várias regatinhas, blusinhas que são finas e tem overlock. Mas se você estiver fazendo uma roupa mais fina, mais elegante, uma roupa de festa, o ideal mesmo é usar a costura francesa, que eu ensino na aula, usar outros tipos de acabamento, tesoura de picotar se você for forrar a roupa para ela não ficar grossa. Se você for, por exemplo, uma roupa que você vai forrar, se você passar o overlock no tecido principal, passar o overlock no forro, fica grosso. Então, tem algumas técnicas que você pode usar para evitar que fique grossa, que essa textura fique grossa, fique grosseira. Várias técnicas, inclusive, que eu ensino no curso. Bom, ou você pode picotar. Muita gente me pergunta sobre a tesoura de picote. Ah, se não desfia. Se o tecido desfia, vai desfiar.
mas aí você pode passar um ponto reto antes de picotar na margem de costura e isso vai evitar que ele desfie. Agora a última pergunta que a Rafaela fez sobre fio reto. Por que é tão importante respeitar o fio do tecido? É muito importante respeitar o fio, porque o fio influencia diretamente no caimento da roupa. Então, às vezes, você já viu aquela roupa que parece estar torcida? Pode ser, existem vários motivos, mas pode ser que a roupa está fora do fio. Geralmente, o fio reto é bom que ele caia perpendicular ao chão. Ou você pode também fazer uma roupa no viés, fica ótima, mas na maioria das vezes a gente faz o meio do molde no fio reto, para ele cair perpendicular ao chão. Então, colocar o molde no fio reto influencia diretamente no caimento da sua peça de roupa. Espero que tenham gostado desses esclarecimentos. Eu vou fazer mais vídeos como esse. Eu tento responder várias perguntas no YouTube e às vezes é difícil, então resolvi selecionar essas que eu achei interessantes para dividir aqui com vocês. Muito obrigada! Não deixe de curtir, de se inscrever aqui no canal do Algodão no YouTube. É só clicar no botão vermelho que está logo abaixo do vídeo. Um grande abraço, tchau!